Olá, amigos da JPTV, estamos mais uma vez aqui no nosso Porto das Laranjeiras, no Cais do Porto, para mais um programa Entrevista na Beira do Rio. O convidado de hoje é o Cláudio Omar Gonçalves. Muita gente vai se lembrar dele, porque ele morou durante muitos anos aqui, mas está radicado em Salvador, na Bahia, há muitos anos também. Tudo bem, Cláudio Omar? Obrigado por estar presente aqui. É um prazer. Estava me falando antes que nós estamos aqui no Cais do Porto, que a doutor Flores aqui conhece muito bem, né? Eu me criei aqui, eu nasci e me criei aqui, estudei no Aurélio Porto, inclusive, que era, aqui no Aurélio era mais para cima, agora que ele mudou para cá. Mas e depois saí e retornei com 17 anos, voltei a morar aqui. E aí até a hora de eu sair para o mundo aí. Essa rua é interessante porque ela tem a vista direto para o cais e também para os fundos da Igreja Matriz, né? Ela é muito bonita essa rua. Tu chegaste a pegar o tempo da Igreja Matriz, que era onde hoje está a pracinha infantil? Ou já pegou essa aqui? Sim. Eu nessa época eu era coroinha. Coroinha. Eu da antiga igreja. Ajudei, bati sino naquela igreja lá. E depois inaugurei a igreja na frente. Que bacana. Eu uma turminha grande aí de montenegrinos. Aliás, muita gente reclama até hoje, né? A extinção da antiga igreja, que ela era de 2 naves, muito bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Deveriam ter conservado, né? Afinal, ela deveria ser do século passado, eu acho que até início do século XX. Né? Aí optaram por uma construção mais moderna, né? Que é uma pena, eu gosto dessa construção, como aqui, preservar. Aliás, tu é um expert nessa área, porque tu moras há muitos anos na Bahia, e a Bahia, assim como Minas Gerais, são os 2 maiores expoentes no Brasil em termos de igrejas, né? É um celeiro cultural muito forte, né? As nossas origens brasileiras estão muito fortes ali. E com o mar, né? Quer dizer, o mar, claro. O mar foi o grande, tu vê, as correntes levam para Salvador e as correntes levam para o outro lado, quer dizer, não é por menos que os portugueses adotaram aquela região para fazer o seu grande segundo império, né? Bom, no segundo bloco nós vamos conversar mais com o Cláudio Omar sobre essas questões que falam das edificações religiosas de Salvador, porque ele é fotógrafo, né? Então nós vamos chegar lá no segundo bloco sobre essa participação. Tem uma experiência também internacional, já esteve na Itália fazendo fotografias em vários países, mas depois disso no segundo bloco. Eu quero saber mais do Cláudio Omar Gonçalves, da parte mais histórica, com a ligação dele com Montenegro, né? Estudou no São João Batista, Cláudio Omar? São João Batista. Na época dos irmãos maristas? Exatamente. Os grandes mestres estão aqui, eu digo aqui, os grandes mestres, porque eu acho que as pessoas que nascem no interior têm uma vantagem em cima das cidades grandes, né? Porque a gente tem mais uma natureza mais próxima, né? A gente conhece o vizinho, a família do professor, o professor, né? Então eu digo que aqui é a minha grande fonte de inspiração, né? Eu nunca deixei de vir aqui, acho isso aqui fantástico, né? Como cidade, para mim, principalmente minhas origens, família, toda aqui, né? Quais as lembranças que tu tem da tua adolescência aqui em Montenegro? Esse rio, né? Porque isso aqui eu acho que para Montenegro Montenegro e o Rio Caí para Montenegro. Uma curiosidade, para te ver que os caminhos levam. Eu estou na Bahia e a Bahia tem o principal rio, quer dizer, o rio que bebeu água, Cabral, que dizem, o Peninha diz isso, quase que afirma, chama-se Rio Caí. Rio Caí, o segundo polo petroquímico está em Camaçari, que chamava-se Montenegro, Fazenda Montenegro. Meu Deus, que curiosidade, né? Claro. Mas aqui... Adolescência, São João Batista, cinema, o que tu fazias aqui? E eu tocava também. Tocava? Aonde? Conjuntos. Toquei em todo. Toquei todo em todo. Eu toquei guitarra base com conjunto, depois percussão e base, até cantar um pouquinho cantava. Tocou com aquela turma do Mariotti? O Mariotti, eu acho. O Mariotti foi depois. Eu terminei junto com o Ratinho.
no Top Top, né? Porque o Ratinho depois continuou numa bandinha Luar, né? Perfeito, claro. Eu fui da época de 2001, de Top Top. E como é que era o teu dia a dia aqui na cidade? São João Batista, os irmãos maristas eram mesmo muito rígidos? Eram. Muita gente agradece muito isso hoje, né? Eu acho que a linha de conduta meia severa, né? Agora nós éramos também, que eu sou de uma turminha muito boa, né? Nós éramos turminhas não só da escola, mas da igreja, né? Porque éramos muitos, deveríamos ser uns 20 meninos no pequeno clero, quer dizer que hoje não deve ter... 20 coroinhas? 20 coroinhas. Mas todos podiam atuar no mesmo dia, não? Não. Tinha atividades, né? A igreja exigia atividades, a gente lia as missas, a gente treinava as missas em latim. Porque naquela época que estava a igreja velha, eram as missas todas em latim. O padre ainda celebrava de costa, né? É mesmo? Poxa vida. E nós respondíamos, e todas as pessoas que participavam também, tudo em latim. Então, a gente treinava isso, tinha 2, 3 reuniões durante a semana. Claro. Uma curiosidade que eu tenho, Claudiomar, em relação a essa tua participação como coroinha na igreja matriz, que era antiga, aquela das 2 naves. Isso. O que nós tínhamos, onde hoje está situada a igreja matriz, né? Ali havia um coreto, mas talvez tu pegou mais a época da construção da nova igreja, né? Eu peguei, porque a construção ali, né? Foi muito longa, né? Tá. Sempre foi um terreno muito grande, tinha escola de um lado e aquele terreno vazio do outro lado, né? Certo. Depois começou a obra, aí era material de obra mesmo. Mas ali nós tínhamos eu acho que aquela região também tinha uma atividade, porque o São João era só meninos. E tu tinha, em cima, tu tinha as irmãs que eram só meninas. Então a gente andava de cima para baixo toda hora, para ver o intervalo das meninas, quer dizer, ver a saída das meninas. Chegada, intervalo e saída. A banda marcial, que também eu participei do São João, a gente tocava para elas marchar, então a gente sempre São João puxava as meninas? Puxava, acho que essa escola e algumas outras pequenas escolas, como a Aurélio Porto, as escolinhas pequenas também a gente puxava. Certo. Foi uma época interessante, então, né? Muito interessante. A gente tinha essa coisa de música. Montenegro teve uma época com uma musicalidade muito grande. Eu contei, na época, nós tínhamos 5 conjuntos ativos e tocando bailes e reuniões e essas coisas, né? Quer dizer, a gurizada, né, vivia tocando nas esquinas, quer dizer, tinha uma... Claro. E as lembranças do cinema, que tu pode me dizer disso? Nós tivemos aqui o Goiôê, tivemos depois o Tanópolis, né? Tivemos 2 grandes cinemas, participei dos dois, frequentava os dois. Matiné de domingo. Qual era a diferença de um e o outro, na tua opinião? Sabe que ali no Rio Grandense, eu ia muito pouco. Eu não sei também se ele não acabou na minha adolescência, né? Eu acho que sim. Mas eu me lembro muito do outro, Tanópolis. O Tanópolis a gente ganhou o festival de música. Porque uma época se fechava o cinema, fazia uma semana de festivais de conjuntos e tal, de música e tal. Quer dizer, e todo domingo tinha que ir no Matiné da tarde, né? Tinha que ver. Tu teve participação também no esporte? Também. Fui uma cria de Silon Hort, Tamir, essa turma que iniciou o vôlei. Eu jogava vôlei com o pessoal, chegamos a disputar aqui estaduais, né? É mesmo? O time do Rio Grandense? Não era o Rio Grandense ainda? Não. Eu tinha duas escolas fortes aqui no vôlei, né? Era o Industrial e o São José, né? O São José, o segundo grau, o Silon. Então nós disputávamos, os dois éramos rivais, tínhamos 2 fortes times aí. E juntando, nós fomos da seleção de Montenegro. Nós tínhamos uma seleção em Montenegro que disputava o estadual, né? Chegamos a disputar alguns, eu acho que primeiros lugares. Você era dessa turma? Eu era dessa turma. Mas o Silon brigava comigo porque eu dividi o vôlei com a música. Então a gente tocava no sábado e também jogava no sábado.
Então eu só treinava, eu não jogava. Bom, os irmãos maristas gostavam muito de, inclusive, acompanhar os jogos, jogavam também futebol, né? Futebol. Tu não jogava futebol também, Cláudio Omar? Joguei. A gente jogava. Várzea? Jogava ali só pelos nossos times lá da escola. E tinha campeonatos fortes de torneio tanto de ideal, salão, né? tinha de salão e tinha um campo semi de areia, né? de areia. Areião do São Que João. tinha disputas, campeonatos durante o ano. Eu participava assim, nunca fui muito bom de bola não. De futebol. Vôlei sim, vôlei eu gostava, jogava bem. E quem era a tua turma aí? Quem eram os amigos mais próximos do Cláudio Omar? Mas tem tantos. Lembrar é meio complicado. São várias fases também. São várias fases. Mas aqui, o João Batista, que recentemente a gente se reencontrou, o Edgar, o Portela, Edgar Oliveira, o Portela, o Nuno, o Luft. Bom goleiro, né? Bom goleiro e casualmente faz aniversário no mesmo dia que eu, 9 de outubro. Enfim, o pessoal dessa época, como a cidade não era tão grande assim, claro. Quase que todo mundo se dava. Não tinha essa coisa de uma turminha daqui, uma turminha de lá, era uma turma só. Então, os meus da época eram... o problema é lembrar de todos, né? Claro. Mas, Tá certo. Bom, e aqui no nosso Rio Caí, onde a gente está aqui no fundo agora, o pessoal pescando, tu vinhas tomar banho aqui, como é que era a tua rotina em relação ao Rio Caí? O Rio Caí, eu sempre, para te ver como é que é a vida depois, né? Eu digo, a base tua na infância diz muito depois, né? O Rio sempre foi lugar para tomar banho, foi a preocupação sempre das mães e dos pais para os filhos vindo para cá. Acidentes com amigos aconteceram, né? Mas o Rio também era o lugar que a gente sentava para trocar ideia, era o lugar que eu sentava muito quando eu estava um pouco chateado. O Rio sempre parece que é uma coisa assim que pega de você e leva, né? Quer dizer, e sempre renova, né? Então eu acho que é a renovação. O Rio ele me entra assim como uma renovação, quer dizer, sempre está passando. Então eu me lembro muito disso, quer dizer, de vir aqui para buscar energia, para enfrentar alguma coisa, uma dificuldade e tal. E a vida, eu sempre me dei muito bem em cidades que tinha água, né? Quer dizer, São Paulo, por incrível que pareça, eu gosto muito, a água é muito ruim, né? Porque o Tietê e o Pinheiro são muito poluídos, mas virava e mexia, tu estava na beira do rio, né? E agora na Bahia eu estou diante de uma Bahia maravilhosa, que é a Baía de Todos Santos, né? Que essa aí é um Mediterrâneo que a gente tem aí, até nem todos sabem que ele é tão mediterrâneo como ele é, né? Então eu lá me sinto completamente à vontade, ainda mais pelo meu nome, né? Cláudio Omar, né? Quer dizer, eu sou o cara que leva o mar no nome, né? Bom, no segundo bloco nós vamos conversar com o Cláudio Omar sobre essa atividade dele de fotógrafo, né? Eu já falei antes, ele tem uma experiência muito grande em vários países, mas o Cláudio Omar também foi notícia nacional, uma espécie de uma coisa bizarra, né? Tu acabou caindo de um barco, né? E ficou à deriva aí durante muitas horas no mar, né? Como é que foi isso, Cláudio Omar? Pois é. Foi lá na Bahia, né? Sabe que o carnaval começa na quinta-feira, né? Quarta-feira já começa o carnaval. Sim. E ele se estende até a outra quarta-feira. Casualmente um amigo meu gaúcho tinha mandado fazer um barco para ele, por sugestão minha inclusive, um Saveiro, que é o grande barco da Baía de Todos Santos, né? Esse Saveiro foi feito no município de Taparica, na ilha de Taparica. E ele ligou para mim e disse: Cláudio Omar, vamos pegar o meu barco, era uma desculpa para ele ir para a Bahia, porque ele adora a Bahia, mas vamos pegar o meu barco, vamos tirar de lá, vamos levar para Salvador, porque eu não estou gostando da motorização que estão fazendo nele. E o barco estava com alguns problemas. E aí eu digo: pô, mas eu estou no carnaval com os amigos, tudo chegando
chegando lá em casa, porque eu moro muito próximo das festas, né? Então eu tenho alguns amigos que vão lá para casa e depois, durante a festa, a gente vai para a casa deles, que é fora de Salvador, né? Então a gente se reveza. Eu digo, eu estou com os pessoal chegando e tal. Eles dizem, não, mas a gente vai num dia e volta no outro, sai cedinho, 5 horas da manhã, a maré tá boa para vir, aquela coisa toda. Embora. Só que quando a gente foi sair 5 horas da manhã, porque também tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas lá mais para cima amanhece mais cedo. 5 horas da manhã é dia claro. Claro que 6 horas é noite escura, né? É o contrário do nosso daqui. Aí saímos 5 horas da manhã, mas o barco apresentou uns probleminhas e tal, e acabamos saindo meio-dia. Aí nós saímos numa maré muito ruim. Isso aí tem que explicar, porque senão fica, o cara caiu do barco, estava bêbado, caiu de bobo, né? Não, é que as condições não eram favoráveis para o que a gente ia fazer. Então a gente saiu já sabendo que estávamos indo num horário não muito bom, por isso que a gente estava saindo às 5 da manhã. Sim. Quando nós viramos, botamos proa para Salvador, porque nós fizemos um contra-costa, nós navegamos atrás da Baía da ilha de Itaparica, né? Quando chegamos no ponto de ir para Salvador, nós estávamos com uma viração, que eles chamam, quer dizer, nós estávamos com todo o vento nosso contra nós e uma maré grande, a maré de março, que é uma maré mais alta e a mais baixa. Aí nós começamos a bater, o barco não era muito grande, fomos batendo e numa dessas batidas eu saí da ponta do barco e fui até a parte de trás do barco e me desequilibrei e caí. Muito bem, caí, eles já fizeram a volta, porque nós estávamos no motor, me jogaram uma boia. Sem cabo foi a pena, porque se tivesse cabo eu estaria preso no barco, né? Mas me deram a boia assim como se, ó, segura por aí, né? Nós já voltamos, nós só vamos fazer a volta. Porque eles tentaram me pegar no braço no barco. Muito difícil, porque o barco estava muito rápido e é complicado tu botar alguém para cima do barco. E aí fizeram a volta para diminuir a rotação do motor, assim, e o motor apagou. E nós estávamos sem bateria. Não, o acidente é uma série de eventos errados que culminam no acidente, e foram esses. E aí eles também tentaram puxar a vela, aí o cabo ficou preso na driça, que é o que leva a vela lá para cima, e trancou. Então eles ficaram à deriva tanto quanto eu. Como a maré era muito forte, 5, 10 minutos eu não enxerguei mais eles. E eles também não me viram mais. Aí eu, como conhecia e conheço a Baía de Todos Santos como a minha palma da mão, porque eu já fotografei ela por todas as pontas, eu já desenhei ela, eu já planejei alguns trabalhos em cima dela, eu conhecia a maré, eu conhecia canal, eu conhecia praticamente tudo. Eu sempre digo que o certo de cair daquele barco era eu, né? Porque era o único que tinha bastante chance de não se dar mal. E o que tu fez daí? Aí eu fui nadando. Aí, como nós estávamos com uma maré vazante, e era isso que me assustava, porque eram 3h30 para 4 horas da tarde, 5 era noite. Eu digo, puta, eu vou começar a atravessar a frente dos ferryboat e estou indo para o mar aberto. Eu digo, para mim vai ser um horror, porque aí o pessoal... Aí o mar aberto significa mar gelado, significa o pessoal não saber onde é que tu tá, quer dizer, para mim eu também não saberia onde eu estaria, né? Eu fiz o caminho contrário, eu digo, bom, tá para cá, eu vou nadar para lá, e aí o resultante vai ser tal lugar, né? Foi o que eu fiz, e o resultante foi tal lugar. E esse lugar era exatamente onde entrava outros canais, porque a Baía de Todos Santos tem mais baías dentro, tem a Baía de Aratu, tem a Baía de Iguape, são diversas baías dentro da Baía. Aí, casualmente, eu achei um cara pescando. Né? De barco? De barco. E aí, um pescador, eram 3 meninos pescando. Chegou até ele ou eles foram te buscar? Não, eu comecei a gritar e tal, e aí eles me ouviram, eu fiz sinal com a própria minha... boia, eu virei ela quando eles passaram porque de noite
A única coisa que complicou a noite foi que eu perdi a noção do tempo. O pessoal do barco te viu? Me viu e aí me resgatou, né? Tudo foi fácil. Eu voltei para o carnaval. Maravilha. Bom, no outro bloco agora a gente vai conversar com o Claudionor Gonçalves sobre a atividade dele como fotógrafo, né? Mas isso no outro bloco aqui do Entrevista na Beira do Rio.